Boa noite para vocês. Hoje a gente vai começar a leitura do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. É um livrinho curto, mas a gente estava conversando, né, antes de entrar na gravação, porque mesmo que ele tenha furado a bolha, e ele furou, por que que eu digo ele furou? Porque ele ficou famoso, né? O Byung-Chul Han ficou famoso. Todo mundo conhece esse livrinho, inclusive a Vozes. Recém publicou uma edição nova da capa preta, tá mais bonita, tá um pouco maior, eu acho também. Eu não sei se tem alguma ampliação no texto, não sei se tem algum anexo a mais, né? Porque nessa própria edição já tem anexos, tem uns dois anexos, tem dois anexos. Então eu não sei dessa edição mais nova da editora Vozes. E por que que eu falo que pelo menos é uma percepção minha, tá? Por que que eu acho que furou a bolha? Porque eu não acho que é um texto simples, eu acho que é um texto difícil, tá? Não acho que é fácil, não. O primeiro capítulo, especificamente, ele é um capítulo. Vou dar só um exemplo. Hoje nós vamos falar do Michel Foucault. Eu vou falar porque eu acho interessante falar, porque tem boa parte do fundamento do Byung-Chul Han é um fundamento que parte do Michel Foucault. E ele não cita o Michel Foucault no capítulo 1, ele vai citar no capítulo 2, mas ele joga bastante dessas ideias já no capítulo 1. Então fica solto, sabe? Fica uma coisa ali, tá solto aqui. Se alguém lê o capítulo 1, não pega essas referências, desanima porque é um pouco difícil e fala, não vou ler mais não, não vou seguir daqui não. Ou, por exemplo, a referência do Adorno que eu percebi aqui, inclusive eu deixei o livro do Adorno que tem a referência previamente do meu lado aqui para mostrar para vocês. Porque é isso, acho que tem referências que estão nas entrelinhas, pelo menos desse primeiro capítulo, né? As outras leituras que eu fiz desse livro tem um tempo já. Inclusive lá na plataforma, na Netflix da Filosofia, tem. A gente chegou a fazer um clube do livro do Byung-Chul Han, mas isso tem muito tempo. Então, enfim, essas coisas elas vão acabar voltando. Um recadinho que eu esqueci. Sempre tem uma galera que compartilha, né? Tira uma foto aí, posta no Stories, enfim. Se fizer isso, me marca para depois eu repostar vocês, tá bom? Então tá. Então é um livro, eu acho que é um livro denso, né? Tenham paciência, tenham paciência com a leitura em si. E aí uma dica interessante, eu posso até postar isso no grupo depois. Eu devia ter feito isso antes, né? Um dicionário de filosofia à mão é sempre muito bom, tá? Alguns termos que aparecem, que a gente não tem uma familiaridade, tá jogado ali no meio do texto, a gente não sabe o que que significa. Então, ter um dicionário ajuda. Eu vou postar para vocês amanhã, ou mais tarde, talvez, um dicionário de filosofia em PDF para que vocês tenham acesso a essa construção. Por fim, uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena mencionar aqui, que é o seguinte: história da filosofia não é a mesma coisa que filosofia. E eu preciso falar isso porque, como a gente vai ler um texto filosófico propriamente, eu acho que é interessante vocês aprenderem a fazer um movimento de se apropriar do texto. Para além de, a gente vai aprender o que que o Byung-Chul Han disse. Ok, mas e aí, vocês concordam? Por que que vocês concordam? Ah, esse argumento faz sentido? Esse argumento não faz sentido? Eu acho que um dos movimentos que fazem todos vocês procurarem os estudos de filosofia não é só aprender a história da filosofia, mas é se posicionar sobre isso. Ah, eu concordo com esse autor, eu discordo desse autor, por isso e aquilo. Então, história da filosofia é justamente o conhecimento em si, no sentido histórico. Ele disse isto. Filosofia é justamente a gente se apropriar desse conhecimento. Então, façam isso, tá? Se atrevam a fazer isso, por favor. Acho que é interessante. Eu acho que na essência da coisa, a gente está aqui para isso, para que a gente possa se apropriar desse conhecimento. Então, esse é um movimento que, já que a gente vai ler um texto de filosofia propriamente, eu acho que é um movimento que vale a pena ser feito. Vamos de fato à leitura. Eu vou começar lendo, tá? E pós-leitura, não vou dar a biografia do Byung-Chul Han, na orelha tem aí. Ele fala bastante, na orelha fala onde ele nasceu, como ele se formou, o que que ele pesquisou. Acho que eu vou pular essa parte, eu vou direto para o texto. Então, diz o Byung-Chul Han, capítulo 1, que se chama A Violência Neuronal. Cada época possui suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos.
Apesar do medo imenso, aqui parecia que ele era um, estava prevendo, né? Mesmo que ele falou que não ia acontecer, mas aconteceu. O livro é de 2015. E ele diz, ó, apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos numa época viral. Isso 2015, mas na verdade teve depois, né? Então, de certa forma, ali é um cavaleiro do apocalipse, né? Que rolou. Graças à técnica imunológica, já deixamos para trás essa época. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais, como a depressão, transtorno de déficit de atenção, com síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. E aqui atentem-se à data, tá? Começo do século XXI, tá mais próximo do que nós pensamos. Porque o século XX está em outro contexto. O século XX, especificamente, vai estar no contexto Foucaultiano, por isso que eu vou comentar do Foucault daqui a pouco. Isso ele vai desenvolver mais no segundo capítulo, mas na ideia ele vai dizer o seguinte: a gente vai transicionar da sociedade disciplinar descrita pelo Michel Foucault, isso no século XX, para a sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho, a partir do século XXI. Então, essa lógica dessa sociedade neuronal aqui, né, desse contexto, é, é, desse período neuronal, é início do século XXI. Então, ele diz, não são infecções, mas infartos. Infartos, né? Uma sensação de enchimento, né? Veja, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Aqui já aparecem duas palavrinhas, né? Duas palavrinhas que vão atravessar, principalmente a positividade, a negatividade vai ficar bem restrita aqui ao primeiro capítulo, talvez o segundo ali, para fazer a transição das sociedades, mas aqui a gente já tem dois conceitos importantes. Eu vou comentar um pouquinho por alto, porque, e aqui um dos pontos que eu comentei no começo. Veja, ele jogou o conceito e ele não vai aprofundar aqui neste momento. Então, eu vou colocar esses conceitos só para que a leitura tenha uma cadência mais interessante. E reparem que ele está fazendo uma simbologia extremamente interessante com a biologia. Eu, como um antigo professor de biologia, poderei usar os meus dotes biológicos, que eu já não uso há muito tempo, para falar um pouquinho da forma como ele exemplifica a coisa. O que é aqui o negativo, né? Por que ele está falando da negatividade? E a negatividade é o modelo de relacionamento entre as pessoas no século XX. A partir do século XXI vem a positividade. A negatividade aqui é aquilo, de uma perspectiva imunológica, é aquilo que se combate, é o estranho, é o que não é próprio, o que é diferente, e que precisa ser combatido. Então, é negativo porque isto precisa ser combatido, porque este, por exemplo, um vírus, quando ele entra no meu corpo, a tendência, se for dentro de um contexto patológico, este vírus ele vai negar o meu corpo de alguma forma, vai negar algo do meu corpo, porque este vírus ele vai causar uma patologia. Tá? Então, a referência, a expressão negatividade está dentro desse contexto. Né? Negativo é isto que se combate, é o diferente, é o estranho. No caso, porque isso é simbólico, né? Mas o que é que significa de fato, então, de uma perspectiva social? Ele vai descrever um pouquinho mais abaixo essa construção, mas ele está falando de alteridade. A alteridade da filosofia diz sobre o outro, né? Então, o negativo aqui é o outro, é o diferente, é aquele que está em outro contexto e que de alguma forma busca me negar, mas eu também busco negar ele. E o século XX viveu mais ou menos assim. Daqui a pouco eu vou ler, isso vai fazer mais sentido. Já a positividade, ou especificamente ele vai dizer, né, o excesso de positividade. Eu sempre, para explicar a positividade, eu sempre dou um jargãozinho não é nem de internet, não, é da vida, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. É mais ou menos isso. No Instagram funciona bem.
esse aspecto da produção de conteúdo, de sujeitos que estão ali produzindo alguma coisa e que nesse contato com a internet acabam entrando em contato, por exemplo, com outros produtores de conteúdo que fazem a mesma coisa que ele faz. E aí ele olha para esse outro e vê ele produzindo, e aí ele fala assim: eu devia estar fazendo isso também. Nossa, que ideia maravilhosa, eu vou fazer. Nossa, aquele também está fazendo aquilo, eu vou fazer também. Isso é a positividade. É um estímulo à produção de maneira excessiva. É por isso excesso de positividade. E é dentro desse contexto que essas doenças neuronais vão aparecer, porque a gente está o tempo todo sendo positivado após século XXI, a partir do século XXI, que a gente entra dentro desse esgotamento de uma sociedade do cansaço, tá? Então, e ele diz, assim, eles escapam de qualquer técnica imunológica que tem a função de afastar a negatividade daquilo que é estranho. O século passado, aí ele vem construindo a coisa, tá? Ele vai falar do século passado, primeiro, século XX. O século passado foi uma época imunológica. Trata-se de uma época na qual se estabeleceu uma divisão nítida entre dentro e fora, amigo e inimigo, ou entre próprio e estranho. Mesmo a Guerra Fria seguia esse esquema imunológico. O próprio paradigma imunológico do século passado foi integralmente dominado pelo vocabulário dessa guerra, por um dispositivo francamente militar. Aqui a gente pode pensar, inclusive, nos nacionalismos travestidos de patriotismo, né, dentro de um contexto de guerras que aconteceram no século passado. Veja, esses nacionalismos travestidos de patriotismo tinha enquanto proposição esse discurso do diferente, né? Ah, a minha raça é superior, eu vou acabar com esta outra raça aqui. Veja, é o diferente. Esse diferente precisa ser negativado. É assim que o século XX se deu. É disso que ele está falando. Então, a ação imunológica é definida como ataque e defesa nesse dispositivo imunológico que ultrapassou o campo biológico. Aqui ele está falando dos jargões, né? Ultrapassou o campo biológico, adentrando no campo e em todo o âmbito social, ali foi inscrita uma cegueira. E aqui o ponto. Pela defesa, afasta-se tudo que é estranho. O objeto da defesa imunológica é a estranheza como tal, mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil, mesmo que ele não represente nenhum perigo. É eliminado em virtude da sua alteridade. Ele é eliminado em virtude de ser diferente, de ser um outro diferente do que eu sou. Isto aqui, essa construção aqui, a partir do pela defesa até o ponto ali depois da alteridade, é Michel Foucault. Isso aqui é a descrição de como aconteciam as relações dentro dessa construção do outro, desse contexto mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil, mesmo que ele não represente nenhum perigo, ele é eliminado. É uma defesa imunológica em relação ao que é o estranho. Afasta-se tudo o que é estranho. Então tá, eu vou pegar esse trecho aqui, eu vou falar só um pouquinho do Michel Foucault para fazer sentido do que ele está falando aqui, e especificamente para a gente entender o que acontecia no século XX e por que depois ele vai falar por que já não é mais assim, por que não funciona mais como está descrito nesse pedacinho de trecho aqui. Pois bem, vou pegar um conceito específico, tá? Não tem como falar de toda a obra do Michel Foucault, mas vou pegar de um conceito específico só para exemplificar, o conceito de loucura, tá? O louco, na obra A História da Loucura, do Michel Foucault. O Foucault, enquanto um genealogista, assim como foi seu mestre Nietzsche, vai fazer um processo de desconstrução de conceitos. Ele não faz só da loucura, ele faz de outros, por exemplo, da sexualidade. Nesse movimento, ele vai olhar para a história e vai, assim como Nietzsche fez, de certa forma, e vai perceber que as verdades são construídas dentro de relações de poder. Verdades, portanto, são construídas quando tem interesses por trás daquelas verdades para determinar algum valor de utilidade dentro de um contexto muito específico. E o louco foi um desses casos. Por quê? Para Michel Foucault, o louco é um modo de ser
barra saber. Geralmente aparece essa construçãozinha nos textos. O louco é um modo de ser barra de saber. Portanto, um louco é um alguém, é um outro, é um diferente, é uma existência. E até a modernidade, o louco era só isto, tá? E aqui, quando eu falo louco, gente, eu não estou falando de construções orgânicas, tá? A gente não está debatendo necessariamente uma construção clínica daquilo que a gente entende hoje no século XXI por loucura, tá? O louco é só um diferente. É um rótulo dado para alguém que é diferente. Vocês vão perceber, inclusive, eu vou falar daqui a pouco de um documentário que, cito agora, na verdade, o Holocausto de Barbacena, acho que eu já falei sobre esse documentário em algum contexto com vocês. Vocês vão perceber que pessoas que estavam internadas nos hospitais psiquiátricos é, não tinham nenhuma disfunção orgânica, por exemplo. Elas eram rotuladas como loucas só para serem apartadas da estrutura social. Por quê? Porque eram diferentes em alguma medida, tá? Então, veja, o louco até a modernidade era só um modo de ser, um jeito diferente de ser, de existir. Só que com a modernidade, algumas coisas começam a mudar. Descartes, por exemplo, quando avança com o racionalismo, vai propor uma lógica de existência em que a razão, e aqui, por exemplo, é dessa construção que mais para frente o Nietzsche vai dizer que Deus está morto, a morte de Deus faz a razão ser colocada no patamar de Deus. Então, veja, existe um modo correto de pensar, existe uma lógica correta de ser, e tudo que é diferente disto não está seguindo o modo certo de existir. Por enquanto, começa assim de leve. Aqui só começa, nesse primeiro movimento da modernidade, só começa a separar o normal do anormal, em um sentido negativo dessa separação, já que até a modernidade o louco só era um modo de ser. Com o avanço da modernidade, especificamente com a consolidação, o surgimento e a consolidação do capitalismo, e aqui isso vai ser extremamente importante para a sequência do texto, com a consolidação do capitalismo muda-se o modo de produção. Muda-se o modo de produção. De tal modo que agora a gente precisa de muitos trabalhadores. Muitos trabalhadores dentro de um contexto de fábrica, de indústria, para quem já pesquisou sobre a Revolução Industrial, né, sobre como aconteceu, é muita gente, eram muitas pessoas. As mortes eram diárias, porque era degradante, do ponto de vista do trabalho. A gente não tinha as conquistas, dentro dessa perspectiva do trabalho que temos hoje. Então, no primeiro movimento foi um boom, de produção, e para isso a gente precisa de trabalhador para fazer esse movimento. Só que qual que é o ponto aqui do que nos cabe? O louco, na sua lógica, olha para isso e fala: eu não quero isso, eu não preciso disso. A minha lógica de existência me faz dizer que pô, o que eu preciso é isso aqui. Eu não preciso entrar numa loja de produção e viver dentro desse contexto de produção incessante. Eu não preciso me submeter a isto. E aí vem toda uma construção que vê este indivíduo que não se enquadra dentro desse novo modelo, vem toda uma construção e olha para esse indivíduo como um problema, como alguém que não foi, na expressão do Michel Foucault, docilizado. Os corpos dóceis, a sociedade disciplinar do Michel Foucault, é isto: é disciplinar o sujeito para que ele se torne útil dentro desse novo contexto, principalmente com o advento do capitalismo. E o ponto é, o louco, como ele não se adapta a esse contexto, o que que fazem com ele, aqui já na modernidade? Já tinha a separação normal e anormal. Com o avanço da modernidade, o avanço especificamente das ciências naturais, incluindo a própria medicina, esse louco vai ser tratado agora como um doente. É uma psicopatologia que exige com que esse indivíduo seja apartado da estrutura social. Mas no discurso de fundo, na verdade, ele só é inútil para o contexto em que ele estava inserido. Ele estava atrapalhando, não ajudando.
ele não só não trabalhava, como ele também podia colocar na cabecinha das outras pessoas o mesmo movimento que ele estava fazendo de existência. Então é isso aqui, ó, veja, ó. Pela defesa, afasta-se tudo o que é estranho. O objeto de defesa imunológica é a estranheza como tal, mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil. Ele não tem. O louco só queria viver a própria lógica, existir sem estar submetido a esse modelo produtivista. Mesmo que ele não represente nenhum perigo, ele é eliminado em virtude da sua alteridade. Ele é eliminado em virtude de ser diferente, de ser com alguém diferente daquilo que o contexto queria que ele fosse. Tá? Então, esse é o ponto. O século XX é assim. A sociedade disciplinar do Michel Foucault é uma sociedade que prepara o sujeito para ser útil ao contexto. Aí o Michel Foucault fala das escolas, da prisão, dos hospitais psiquiátricos, né? Essas estruturas de poder, essas instituições têm esse papel, docilizar os corpos para que eles se tornem úteis ao contexto, tá? Logo abaixo ele vai dar um exemplo, vou ler, vou passar, na verdade o exemplo está lá na frente, vou ler. Olha só, nesses últimos tempos, têm surgido diversos discursos sociais que se servem nitidamente de modelos explicativos imunológicos. Todavia, a atualidade do discurso imunológico não pode ser interpretada como sinal de que a organização da sociedade de hoje seria uma época mais imunológica do que qualquer outra. O fato de um paradigma ser erigido propriamente como objeto de reflexão, muitas vezes é sinal de seu declínio. Aqui ele está dizendo o seguinte: tem gente debatendo esse assunto hoje. E aí alguém pode dizer, ó, se estão debatendo esse assunto hoje, é porque esse assunto está presente, ou melhor, não só o assunto, mas a coisa em si ainda está presente e está acontecendo. O que o Bill Churran está dizendo é o seguinte: não significa isso. Na verdade, significa que o fato de estarmos debatendo isso hoje, muito provavelmente significa que a gente está conseguindo agora olhar o fenômeno por cima, porque de certa forma já aconteceu, e eu consigo analisar melhor hoje. Então, estamos debatendo esse assunto hoje, porque já se passou. É o que ele está dizendo aqui. O fato de um paradigma ser erigido propriamente como objeto de reflexão, muitas vezes é sinal de seu declínio. Imperceptivelmente, já desde algum tempo, vai se delineando uma mudança de paradigma. E aí, para ser explícito, a mudança de paradigma é sair dessa sociedade disciplinar que eu acabei de descrever para vocês do Michel Foucault, para a sociedade do cansaço, para a sociedade que ele está descrevendo nesse livrinho aqui. A jogada que a gente vai ver mais para frente, assim, é genial. É genial em que sentido? De certa forma, essas estruturas de poder vão perceber que condicionar não é tão efetivo do que estimular. Não é tão efetivo do que estimular. Porque, veja bem, na sociedade disciplinar, que é uma sociedade da negatividade, dentro dessa expressão, se educa pelo não. Pelo não. E o não, de uma perspectiva pedagógica, ele pode ter problemas. Né? Se eu estou debatendo com alguém, por exemplo, e falar, não, você está completamente errado, não é assim. Essa pessoa, por exemplo, ela pode subir um muro enorme de resistência e isso não permitir uma troca pedagógica. Ou, para além disso, se a gente pensar nessa negatividade como um próprio contexto de violência direta, quando tinha, por exemplo, palmatória em escola, quando a criança apanhava, porque ela fez algo de errado, e aí ela para de fazer algo de errado, ela parou porque ela aprendeu o que é o certo ou o que é o errado, mas ela parou porque ela está com medo de apanhar de novo. Então, veja, dentro desse contexto da disciplina, da negação, há um condicionamento do sujeito. Por isso, uma sociedade disciplinar, por isso, docilizar os corpos. Eu estou condicionando esse sujeito. Funciona, funciona. Só que o Bill Churran, a teoria dele, ele vai perceber que as estruturas de poder vão perceber que esse condicionamento ele é bom, né, funciona, é bom aqui no sentido de dar resultados para quem quer esse condicionamento, entretanto, existe um jeito melhor. E o jeito melhor é a sociedade positiva. Porque, em essência, na sociedade disciplinar, tem alguém externamente apontando o dedo na tua cara e te docilizando, né? Te disciplinando.
Olha, não é isso, é isto. Então, o controle, a coerção é externa. Mas o Bill Churran vai avançar numa direção em que, e aí por isso uma sociedade positiva e por isso que funciona mais, em que não tem mais controle externo. Tem controle, mas não externo. O controle está aqui agora. Você é seu chefe. Você que manda em você. E nesse movimento de você ser seu chefe, de você se controlar, de não ter mais a coisa de fora apontando o dedo na tua cara, você produz mais. Porque você vai parar para pensar, por exemplo, num momento de ócio e falar: eu devia estar fazendo mais coisa. Nossa, eu podia estar fazendo isso. O meu concorrente está fazendo aquilo. Você entra no Instagram, dentro desse excesso de positividade, você vê lá, você está produzindo conteúdo de filosofia, aí você vê o outro professor de filosofia fazendo aquela coisa, ó, vou fazer também. Eu poderia estar fazendo dancinhas, não tô. Que bom. Que bom que eu não caí na jogada. Mas, enfim, é mais ou menos essa a ideia. A mudança de paradigma é essa: sair dessa disciplina da coerção que antes era externa, e agora. E veja, olha por que é efetivo também. Antes, essa coerção externa, que aponta o dedo na tua cara, também te faz criar um muro de resistência. Só que agora, quem que aponta o dedo na tua cara? Quem que faz você se movimentar? É você mesmo, olha só que genial. É você que se cobra. E quando é você que se cobra, funciona muito mais do que sendo alguém apontando o dedo na tua cara. Tá? Então, essa é a mudança de paradigma que ele está colocando aqui. Que ele está dizendo, ó, vai se delineando uma mudança de paradigma. O fim da Guerra Fria ocorreu precisamente no curso dessa mudança de paradigma. Hoje, a sociedade está entrando cada vez mais em uma constelação que se afasta totalmente do esqueleto de organização e de defesas imunológicas. Caracteriza-se pelo desaparecimento da alteridade e da estranheza. A alteridade é a categoria. Aí aqui ele só repete: a alteridade é a categoria fundamental da imunologia. Então, aqui ele só está falando desse processo de transição. Vou comentar isso mais para frente. Estou vendo que o chat está bombando. Deixa eu ver se são perguntas. Então, uma pessoa viciada em trabalho seria considerada a melhor nessa lógica, de certa forma. De certa forma, mas assim, melhor para quem quer ela, né, produzindo loucamente. Né? Aqui, ó, paradoxalmente, né, produzindo loucamente. Né? Mas essa é a ideia. Ela é considerada melhor porque, de certa forma, ela bebeu, introjetou essa ideia de produção e tá vivendo dentro da sociedade de desempenho, né? E está desempenhando, desempenhando, desempenhando. O problema são as doenças neuronais que ele descreve no início do capítulo. José Antônio, talvez, enquanto esse vício estiver servindo, sendo produtivo, acredito que sim. Respondeu lá em cima. Nesse caso, então, é um vício sempre incentivado. Não, esse é o ponto, Gabriel. Ele é incentivado e a efetividade dele está no fato de que quem incentiva é você mesmo. É por isso que funciona bem, entende? Aqui, por exemplo, um conceito interessante que cabe, para quem quiser pesquisar mais o assunto, já ouviram a expressão uberização? Você é seu próprio. É isto, você é seu próprio chefe. Então, tem os motoristas de aplicativo que trabalham horas e horas e horas. O meu irmão chegou a fazer Uber por um tempo e ele, às vezes, rodava 24 horas. 24 horas, sem parar. Esse é o ponto. Né? Você é incentivado, existe toda uma construção que vai fazer esse incentivo, essa construção está no contexto, mas no fundo, mesmo que tenha toda essa construção que vai te levar nessa direção, existe uma falsa noção de liberdade que faz com que você acredite que você é seu chefe. Que você vai furar a bolha social, que você vai ganhar muito dinheiro, basta produzir, basta desempenhar. E achando que você vai ficar rico, você acaba com burnout, por exemplo. Né? É o que acontece, é o que ele está descrevendo aqui. Então, certamente ali indo na mesma direção. Pois bem, vou continuar a leitura aqui. Então, a alteridade é a categoria fundamental da imunologia. Essa alteridade, portanto, é o que aconteceu no século XX. O modo do negativo, do estranho. É o que estava acontecendo lá atrás, a sociedade disciplinada do Michel Foucault. Toda e qualquer reação imunológica é uma reação à alteridade. Mas hoje em dia, em lugar da alteridade, entra em cena. Aqui eu acho que o texto está um pouco. Eu não sei se foi erro de tradução, tá? Eu acho que essa vírgula não devia estar aí, não. Acho que o texto ficaria mais interessante assim, ó.
Quem diria, me perdoem, tá? Não tô, mas só acho que o texto ficaria mais fluido. Mas hoje em dia, em lugar da alteridade, entra em cena a diferença que não provoca nenhuma reação imunológica. E aqui vai ter um ponto que daqui a pouco a gente vai avançar, que vai ser interessante. Não ter, hoje, século XXI, não ter essa reação imunológica é importante para os pressupostos do neoliberalismo. Enquanto um contexto de extrema produção, de globalização, de trocas, de vai e vem, é importante que não tenha hoje esta intensidade da resposta imunológica. Porque se tivesse, seria truncado o movimento que é hoje. O ponto, basicamente, o que ele vai dizer é o seguinte: vivemos numa hiperaceleração de tudo, de tudo. Tudo, 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 informação, pessoas, produtos. Se existisse, se fosse igual era no século XX, essa resposta imunológica intensa não teria essa troca de maneira facilitada. Seria um pouco mais truncado. Então, o ponto é, para a construção neoliberal, é importante que não seja imunológico como era no século passado. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Então, mas hoje em dia, em lugar da alteridade, entra em cena a diferença que não provoca nenhuma reação imunológica. A diferença pós-imunológica, sim. Quer dizer, a diferença pós o processo imunológico, de fato, tem essa reação. A diferença pós-moderna já não faz adoecer. E veja, olha só, a diferença pós-moderna já não faz adoecer. O que é que tem? Qual que é o auge da modernidade? Se a gente pudesse dizer que eventos que colocam o ponto alto da modernidade, Revolução Industrial e Revolução Francesa. E o que é que tem dentro dessas duas revoluções? Basicamente, dessas duas revoluções se estruturam todo o modo político-econômico que se segue. O que se chama hoje de capitalismo tardio tem origem nesse contexto aqui, porque o capitalismo ele se fundamenta, ele se estrutura a partir da Revolução Industrial. E aí o contexto político e econômico se segue dessas duas revoluções. Perfeito? Então, pós-modernidade, de fato, isto acontece. Em nível imunológico, ela é o mesmo. Tá falando aqui do nosso atual contexto, como não tem reações imunológicas, de certa forma, tenta-se ver como todo mundo sendo iguais. Bom, se todo mundo é igual, dentro de um contexto imunológico, não tem reação. Não tem reação, não tem o negativo, com o negativo se estranhando. Falta a diferença, de certo modo, o aguilhão da estranheza que provocaria uma violenta reação imunológica. Também a estranheza se neutraliza numa fórmula de consumo. E aqui a palavra consumo aparece pela primeira vez. O estranho cede lugar ao exótico. O turista viaja para visitá-lo. O turista ou o consumidor já não é mais um sujeito imunológico. Veja como fica claro agora. Se nesse momento que século XXI é todo mundo igual, de certa forma, claro que não é igual no seu sentido ontológico, existem as diferenças de uma perspectiva subjetiva, mas esse diferente só se torna exótico. Agora se eu estou falando de produção, de desempenho, eu estou falando de consumo. Se quer consumo, é consumo. Consumo excessivo. Então, o turista ou o consumidor já não é mais um sujeito imunológico. Ele viaja e ele vai consumir. É disso que ele está descrevendo aqui. Como o nosso horário está indo, eu não vou ler esse trechinho aqui que se vai agora abaixo, porque é ele dando um exemplo, tá? Vou dar um pulo, porque tem uma coisa interessante que eu queria falar ainda na aula de hoje. Então, eu vou pular aí, ó, esse parágrafo dessa forma até até o parágrafo seguinte, que começa assim, o paradigma imunológico, tá? O que eu estou pulando, só para deixar registrado para vocês, é só ele exemplificando ainda esse contexto na verdade, ele dá um exemplo de alguém que insiste que estamos ainda em uma era imunológica. E ele vai só dar o exemplo de quem é este e vai dizer, não estamos numa era imunológica. Então, mais do mesmo do que a gente viu até aqui. No parágrafo seguinte, tem um ponto que eu quero tratar com vocês. Antes de ir para esse parágrafo seguinte, deixa eu só ver o chat.
O filme documentário. Ah, por falar em documentário, eu vi que vocês falaram. Eu não conhecia esse documentário do Bill Churran. Me mandem para eu compartilhar no grupo com todo mundo, né? Várias pessoas comentaram que tem um documentário. Tá, o filme documentário estou me guardando para quando o carnaval chegar. Tem uma amostra clara e chocante dessa relação de uberização. Então, um exemplo aí, Cíntia, falando sobre o contexto lá do ser chefe do próprio chefe. Gabriel, sobre esse cansaço, existe um canal que acabou rolando que era o da Natália Arcuri, acho, que chamava Me Poupe, né, que o discurso dela era sobre como se você se esforçar muito, você conseguiria não se endividar mais. Obviamente, a ideia é você se desgastar o máximo possível. Exemplificando, então, aquilo que a gente está falando aqui. Eu sinto, tá? Quando eu empolgo, eu sinto que a velocidade 5 vai. Então, por favor, me interrompam, que se deixar eu vou falar até babaque, tá? Então, ele diz assim, ó, no parágrafo que se segue aqui depois do que eu pulei. O paradigma imunológico não se coaduna com o processo de globalização. Um pouquinho do que eu acabei de falar, certo? A gente entra no século XXI, um século XXI de produção, de consumo, que esse contexto de muita informação, de vai e vem, de produto, é preciso que não tenha reações para não truncar este movimento. Então é isso que eu estou dizendo. O paradigma imunológico não se coaduna com o processo de globalização. A alteridade que provocaria uma imunorreação atuaria contrapondo-se ao processo de suspensão de barreiras. Então, atrapalharia o seu funcionamento normal. O mundo organizado imunologicamente possui uma topologia específica, é marcado por barreiras, passagens e soleiras, por cercas, trincheiras e muros. E se mantesse assim no século XXI, a gente não teria esse capitalismo visceral, né? Esse capitalismo bruto, né? Essa coisa que bota a bota no pescoço e amassa, massifica. Se fosse, é o que ele está dizendo, se o mundo fosse organizado imunologicamente, este capitalismo agressivo não se sustentaria, porque estaria todo mundo fechado. Veja, a resposta imunológica é uma resposta do ataque, do ataque contra a defesa. Então estaria todo mundo ali, ó, sem trocas, sem produto indo e vindo. É isso que ele está dizendo, né? Então, o século XXI deixou de lado o aspecto imunológico justamente para dar conta desse novo movimento. Essas impedem o processo de troca e intercâmbio, né? O que eu estou colocando aqui. A promiscuidade geral, que hoje em dia toma conta de todos os âmbitos da vida, e a falta de alteridade imunologicamente ativa condicionam-se mutuamente. Também a hibridização, que domina não apenas o atual discurso teorético-cultural, mas também o sentimento que se tem hoje em dia da vida, é diametralmente contrária precisamente à imunização. Aqui, basicamente, dizendo mais do mesmo, né? Dentro desse contexto de esse hibridizar, é justamente essa sensação de. é, eu lembro de biologia, né? Ele está usando muito termo de biologia, né? Essa coisa de. Tem um. Eu não, eu ia falar de uma coisa que acontece no DNA, mas enfim, pensem em mistura, pensem em entrelaçamento, né? Esse movimento não funcionaria se houvesse esse aspecto imunológico. Porque veja, se eu fosse entrelaçar e tivesse uma resposta imunológica, o contato de duas coisas poderia causar reação. E aí não tem contato, não tem troca, não tem intercâmbio, não tem produto, não tem capitalismo, tá? Por isso, então, mais uma vez repito, que foi necessário deixar esse aspecto de lado. A hiperestesia ou a alta sensibilidade imunológica não admite qualquer hibridização. É o que eu acabei de falar, na verdade, né? A hibridização, né, não tem como, porque se tivesse alta sensibilidade, poderia ter reação de resposta. Logo abaixo é o que ele vai colocar que eu percebi pela primeira vez nessa leitura. Eu mencionei para vocês também no começo, né, que eu já li esse livro outras vezes, e só agora que eu percebi que aqui ele faz uma referência interessante. Ele diz assim, ó, a dialética da negatividade é o traço fundamental da imunidade. Por Deus, seja qual Deus for este que vocês acreditam, que eu acredite.
Só com essa frase dá para dar um seminário enorme. Porque do que ele está falando aqui? Quando ele coloca essa palavrinha, a dialética da negatividade, ele está indo direto, talvez, num dos principais, se não o principal, pós-marxista do século XX, que é Theodor Adorno. Adorno tem um livrinho que não é um livro dos seus mais conhecidos, não sei se vocês conhecem, vou mostrar para vocês a capa dele, que se chama Dialética Negativa. Posso compartilhar com vocês, eu tenho esse PDF aqui no Kindle. E a dialética negativa, eu vou explicar para vocês o que é a dialética negativa, mas em essência, o que ele está dizendo aqui é justamente que o modo como o Adorno compreende esta dialética negativa é imunológica. E, na verdade, para o Adorno, ele quer que seja imunológica. O Adorno vai propor uma construção conceitual que precisa dos diferentes que, ao se conectarem nesse processo dialético, percebam que há ali um choque, um conflito. Haja vista que isso faz todo sentido, né? Adorno é um pós-marxista, né? Qual que é a base do materialismo histórico dialético? É o motor da história como sendo a expressão sumiu da minha cabeça. A luta de classes como motor da história. Luta de classes como motor da história. Sendo esta luta o motor da história, é necessário, portanto, que exista o reconhecimento enquanto consciência do conflito. É preciso isto. Por isso, dialética negativa. Veja, você tem dois grupos, e o que é o negativo lá atrás que a gente definiu? O negativo não é o estranho, não é o diferente, não é aquele que eu preciso, de certa forma, ter uma luta contra. O Marx não vai dizer a luta de classes, enquanto motor da história, é algo que está presente no conceito do materialismo histórico dialético. A dialética negativa do Adorno, em certa medida, é uma manutenção. É óbvio que ele vai propor uma construção própria, ele vai desenvolver o conceito, mas em essência ele está dizendo tem que continuar isto. Esse aspecto de construção do entendimento do diferente é importante. E por que é importante? Porque qual é um dos pressupostos da Revolução Marxista? Consciência de classe. Então, você precisa saber como a coisa funciona. Tá? Mas só para entender por que o Adorno defende isso, ele está fazendo uma crítica, de certa forma, vamos tentar aqui construir a linha para não ficar solto, ele está fazendo uma crítica ao Hegel. Aqui eu vou fazer, me perdoem o sacrilégio, eu vou tentar explicar a consciência e o modo de construção da consciência para o Hegel em 5 minutos. E a fenomenologia do espírito é algo ininteligível para fazer isso. Então, é o seguinte: quando o Hegel propõe o seu processo dialético, e aqui me perdoem mais uma vez, porque eu vou usar uma coisa didática que apareceu em algum momento, é algo apócrifo, o Hegel nunca disse isto. Mas eu vou usar porque é didático. Já ouviram aquele tese, antítese, síntese? Já ouviram isso? Provavelmente, quando estudaram Hegel, já deve ter visto isso. Não tem nada disso lá, tá? É algo mais complexo e mais intricado do que isto. Mas eu vou usar isso porque tem certo didatismo. Quando Hegel propõe a sua dialética para demonstrar como a consciência se constrói dentro da estrutura da realidade, e ele vai propor o espírito subjetivo, que é o espírito que compreende a si, de grosso modo, o espírito objetivo, que é o espírito que compreende a estrutura que ele está inserido, tá? A realidade em si. E aí, esse espírito objetivo, quando ele está vivendo e compreendendo essa estrutura da realidade, chega um determinado momento que ele, de certa forma, adquiriu tanto conhecimento, ele se entranhou tanto dentro da estrutura da realidade, que ele meio que se confunde com a própria realidade. E aí ele se torna espírito absoluto. E esse processo ele é dialético. Ele, nesse didatismo, se dá por esse processo de tese, antítese, e aí tem uma síntese que sai disso. Essa síntese é uma nova tese, aí vem uma nova antítese e uma nova síntese que sai disso. Mais ou menos funcionaria assim. E aí, qual que é o problema para o Adorno com esta construção? Esta construção, ela
de certa forma, ela força o diferente a se adaptar. Ela força o diferente é como se a síntese apagasse o diferente, compreende? Porque ele é englobado pela coisa, ele é tragado pela coisa. Esse diferente, ele, de certa forma, ele perde um pouco a sua subjetividade, porque não tem, e aqui o diferente, no caso do Adorno, ele vai extrapolar para classes, né? Não só o subjetivo. Mas, dentro dessa construção, a gente tem um diferente que é engolido por essa estrutura. É uma espécie de dialética que não está muito preocupada com a historicidade deste grupo, com o aspecto social deste grupo, com o aspecto cultural desse grupo. A dialética hegeliana simplesmente é como se fosse um rolo compressor. Vai fazer com que este grupo, esse indivíduo, se perca dentro dessa construção. E aí é por isso que ele escreve dialética negativa. A dialética negativa, enquanto crítica, é justamente um movimento para manter, enquanto consciência, a noção do diferente. É preciso manter a noção do diferente. Porque se eu não tiver a noção do diferente enquanto consciência, eu serei engolido pelo movimento que o Hegel acreditava que se fazia na estrutura da realidade. Se eu não entender que o materialismo histórico dialético é aquilo que fundamenta o modo como as relações sociais se dão, e especificamente, se eu não entender como o materialismo histórico dialético é aquilo que formata a subjetividade, se eu não entender isso, eu serei engolido por esses modos de existência, que acreditam que assim funciona, né? E aqui, só para ficar redondo, o que é o materialismo histórico dialético? Né? Só tem um conceito e não expliquei. O materialismo histórico é a ideia de que existe toda uma construção histórica que formata, que está no fundamento daquilo que nós somos. É a própria materialidade da existência. E quando ele se junta com o aspecto dialético, basicamente o Marx está dizendo o seguinte: é, todo sujeito, enquanto sujeito, ele existe e ele vai tentar se constituir a partir das bases materiais de existência. Especificamente, a palavra mais interessante aqui é de subexistência. O que se come, o que se veste, onde se mora, o seu trabalho, tudo isso vai constituir o sujeito. É assim que a gente se constitui por aquilo que é materialmente responsável pela nossa subsistência, materialismo histórico. E onde entra o dialético? O dialético entra no fato de que, para o Marx, sempre existiu alguém que tem mais e alguém que tem menos. Sempre existiu. Por isso, a luta de classes é o motor da história. Sempre existiu. Então, dentro desse contexto, aquele que pouco tem vai buscar ter um pouco mais. Então, para fazer esse movimento, ele vai precisar ir na direção de quem tem. E aquele que tem vai sempre lutar para manter isso que tem. Então, essa luta sempre existiu. E aí o Marx vai desenvolver sua argumentação dizendo que, pós-capitalismo, se existia uma distância, sim, entre quem tem e quem não tem, pós-capitalismo isso fez, assim, abrir um abismo. O capitalismo estimula a abertura de um abismo entre quem tem e quem não tem. E aqui, o que eu estou querendo dizer aqui, com isso tudo aqui? Por que eu fui nesse lado aqui? Quando o Bill Churran coloca aqui, né, a dialética da negatividade é o traço fundamental da imunidade, é justamente o que ele está dizendo o seguinte: bom, talvez o melhor exemplo do século XX de alguém que está construindo uma noção para a gente entender o que é essa coisa negativa é o Adorno, partindo de um pressuposto marxista. Por quê? Porque só é possível subverter todo este modelo de imposição se, enquanto crítica, eu manter na minha consciência que funciona desse jeito, que é o materialismo histórico dialético, que está na base de construção daquilo que é a estrutura da realidade e daquilo que eu sou subjetivamente. Por isso que é preciso, nesse contexto adorniano, manter esse entendimento daquilo que é negativo, do estranho, do diferente, no caso da luta de classes. Né? O estranho aqui, o diferente, seria a luta entre proletariado e burguês, basicamente. Tá? Então, por isso que ele aparece aqui. E aí, eu vou ler só esse pedaço seguinte, aí eu já passo para vocês, para a gente debater se for o caso, porque tem um pedaço interessante aqui, de certa forma, é um pouco de explicação sobre esse ponto aqui da dialética negativa.
Mas antes, esse trecho que eu vou ler, vou dar para vocês aqui uma simbologia para que vocês. Porque vai aparecer aqui um trava-língua, que na leitura eu acho que foi uma parte complicada, que ele vai falar negação da negação. Pensem o seguinte: quando um vírus invade o nosso corpo, o vírus, no seu processo patológico, ele vai negar o nosso corpo em alguma medida. Só que o nosso corpo, enquanto resposta imunológica, gera defesa contra esse vírus. Então, veja bem, o vírus tenta negar o nosso corpo. E o nosso corpo vai tentar negar o vírus. Isto aqui, no sentido biológico, é negação da negação, tá? Então, pensem nisso na hora que eu estiver lendo e falar negação da negação aqui, que vocês vão entender o que significa. Tá? Então, olha só. O imunologicamente outro é o negativo, que penetra no próprio e procura negá-lo. O vírus entrou e está tentando negar um corpo. Nessa negatividade do outro, o próprio sucumbe quando não consegue, de seu lado, negar aquele. O vírus entrou no meu corpo e eu não dei conta, morri daquela doença. Não consegui negar o vírus. E ele continua. A autoafirmação imunológica do próprio, portanto, se realiza como negação da negação. Ou seja, eu só vou continuar existindo quando o meu sistema imunológico conseguir vencer aquele vírus, quando ele fizer a negação da negação. O próprio afirma-se no outro, negando a negatividade do outro. E aqui, olha só, esse pedaço da sequência é genial. Olha só. Também a profilaxia imunológica, portanto, a vacinação, segue a dialética da negatividade. Introduz-se no próprio apenas fragmentos do outro para provocar a imunorreação. Nesse caso, a negação da negação ocorre sem perigo de vida, visto que a defesa imunológica não é confrontada com o outro ele mesmo. Deliberadamente, faça um pouco de autoviolência para proteger-se de uma violência ainda maior que seria mortal. Aqui tem várias camadas, isso aqui também daria vários seminários. Alguns pontos. O primeiro ponto, quando ele diz assim, o próprio afirma-se no outro, negando, não, mais abaixo. Também a profilaxia imunológica, portanto a vacinação, segue a dialética da negatividade. Aqui eu volto no Adorno. Adorno é um pós-marxista. Só que o Adorno, ele vai. Uma das preocupações da filosofia do Adorno é olhar para o século XX, porque o século XX foi catastrófico, né? Vocês vão concordar comigo. Teve gripe espanhola, duas guerras mundiais, nazismo, fascismo, Guerra Fria, foi um caos. E aí os marxistas da época olham para aquilo e falam assim: puta que pariu, se não for agora, não é nunca mais. Olha o buraco que a gente está. Se a revolução não for agora, quando vai ser? Só que teve revolução? Não. Não da forma como eles estavam esperando que tivesse. E aí, alguns teóricos marxistas vão tentar teorizar o porquê que não houve revolução. Por que não houve revolução? Adorno é um deles. Adorno vai fazer esse movimento. E aí, é óbvio, aqui é uma porta que a gente pode abrir em outro momento, mas o que eu tô querendo dizer aqui para vocês é que o Adorno, assim como outros pós-marxistas menos ortodoxos, eles vão propor certa construção que não é tão revolucionária, tão subversiva quanto a base queria que fosse. Então é como se fosse um processo de subversão para acabar com as imposições, para lidar com esses atravessamentos, sem, por exemplo, ter que fazer grandes processos subversivos. E como se daria isto? Como seria esse processo? Da maneira como ele descreve aqui embaixo, pela vacina. A vacina não é um fragmento que eu coloco no outro e neste outro eu vou gerando uma resposta imunológica que, de certa forma, tem ali certa reação, mas, como ele diz no finalzinho do texto, né? Deliberadamente faça um pouco de autoviolência para proteger-se da violência ainda maior, que seria mortal. Então, de certa forma, ele está dizendo mais ou menos o seguinte aqui, e sou até meio freudiano, mal-estar na civilização, né? É preciso certo desconforto para fazer a coisa fluir. Né? Então, ele está dizendo assim, tem dois grupos, e veja, é dialético isto. Ele, inclusive, diz, né? Ó,
Ele fala, ó, segue a própria dialética negativa. Esse modelo de profilaxia segue a própria dialética negativa. Tem dois grupos diferentes. De certa forma, esses grupos com visões diferentes, nesse processo profilático, este grupo grandão manda fragmentos para lá. Este grupo grandão manda fragmentos para lá. Reação, resposta. O que é que sai disso? Síntese, de certa forma, é dialético, construção, respostas, novos modelos, novas construções. Veja, sem precisar de uma construção subversiva. É o que ele está dizendo aqui. Deliberadamente, faça pouco de autoviolência para proteger-se de uma violência ainda maior, que seria mortal. Né? E aí, só para fechar, o desaparecimento da alteridade. E aqui, antes de eu ler esse pedacinho, tudo isso que o Bill Churran está colocando aqui, gente, a princípio ele está só descrevendo como era, tá? Sem juízo de valor, ele não está aqui colocando nesse momento é o certo, é o errado, é assim que deveria, é assim que não deveria. Ele só está descrevendo como era. Então, todo esse processo que eu coloquei para vocês aqui é ele como se ele estivesse com uma lupa, olhando para o século XX, dizendo: olha só, o século XX funcionava assim. Sociedade disciplinar, negação, pipipipopopô, como a gente viu aqui. Então, para fechar, o desaparecimento da alteridade significa que vivemos em uma época pobre de negatividades. Isso agora, século XX. É bem verdade que os adoecimentos neuronais do século XXI seguem, por seu turno, sua dialética, não a dialética da negatividade, mas a da positividade. São estados patológicos devido a um exagero de positividade. Então, aqui ele faz a transição. Não estamos vivendo dessa forma toda que a gente viu até aqui, e estamos transicionando, então, para um novo modo de ser, uma nova dialética, que é a dialética da positividade. Vou parar por aqui para passar para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, deixa eu ver o chat. Ó, o professor Heleno falando que teve que sair. Alguém quer comentar, quer fazer pergunta, pode abrir o áudio se quiser falar também. Fiquem à vontade. Se alguma coisa tiver ficado confuso, tá? Porque eu percebi que eu percebi que teve uma hora que eu estava falando muito rápido, mas é porque eu empolgo. Aí vocês não podem deixar eu empolgar, não, porque eu vou mesmo. Pode falar, Ana. Consegue me ver? Muito bem. Essa parte da. é, Deixa eu só achar aqui no texto. Tá. Deliberadamente faz-se um pouco de autoviolência para proteger-se de uma violência ainda maior, que seria mortal. Uhum. Não sei se está correta na minha visão, mas me lembrou um pouco do Minuto de Ódio de 1984, em que quem está no poder constrói uma certa narrativa que Hum. é, cujo objetivo é o autofavorecimento, né? A perpetuação de quem está no controle. E daí essa narrativa falsa força uma resposta naqueles que são controlados. Uma resposta que, assim, eles não teriam caso eles tivessem contato com a realidade, né? De fato. Não Faz sei se fez todo, sentido, acho que eu não faz todo sentido. Faz falei sentido. direito. Tem um ponto que eu não mencionei, que na hora que você falou, eu lembrei. O Foucault, veja, essa sociedade que a gente está descrevendo aqui é a sociedade do Foucault, disciplinar, século XX. O Foucault fala uma coisa interessante. Ele fala que só há poder se houver resistência. Veja, só há poder se houver resistência. Se não tiver resistência, não tem poder. Como é que se exerce poder sem resistência? Então, isso que você falou faz todo sentido. É preciso Isso esse me, processo. isso me lembrou daquela parte que você falou no começo, que só há poder quando há resistência, que ele ressalta que o fato da gente estar discutindo esse assunto atualmente significa que a questão já foi meio que superada, né? Porque hoje em dia muitas pessoas já entendem como a coisa funcionava, né? Não como funciona porque hoje é diferente. Mas as pessoas já entenderam como que funcionava no passado, então, assim, é necessário que as pessoas não tenham noção do que está acontecendo para que elas possam ser controladas efetivamente.
Aqui só um ponto, né? As pessoas, na verdade, não todos, né? Na verdade, muito poucos. A maior parte das pessoas, na verdade, está vivendo mecanicamente e sequer fazem consciência do que está acontecendo propriamente, né? Mas eu te entendo. O que Com mais, certeza pessoal? não são todos, mas muito mais do que no século XX, certamente. Sim, com toda certeza. Mais alguém? Talvez seria mais um comentário aqui, professor, pode ser. À vontade, pode falar. No começo da explanação ali, a gente coloca, o senhor coloca aqui na sociedade disciplinar, né, se educa pelo não, né? E a gente vive exatamente o oposto, né? O excesso da positividade, tudo eu posso, tudo eu consigo. Eu acredito que é nessa linha que ele tenta explicar tanto a negatividade para a gente chegar nesse oposto, né? A positividade excessiva, né? Abordando isso, né? A gente não estaria partindo justamente por essa. Agora vem a pergunta que talvez não linkou aqui, essa supervalorização do estranho, ou a gente estaria eliminando o estranho a partir disso, então? Não sei se ficou muito abstrata a minha pergunta aqui. Hum. Né? A gente É, estaria eu tirando o acho, igual da jogada, ou né, fica essa. a percepção que me dá do Bill Churran é exatamente essa. Eu estou tirando o estranho da jogada, porque ele não é mais estranho. Que ele não é mais estranho. É a ideia do produto que vai e volta, do indivíduo que vai e volta, do consumo que vai e volta. Quanto menos estranheza eu tenho, mais eu consigo fazer esse movimento. Mais eu tenho capitalismo funcionando no seu sentido bruto, né? Então, me parece que é. Assim, eu não sei até que ponto isto é via de regra. Por isso que eu, na verdade, foi pensando nesse ponto que no começo da aula eu falei: história da filosofia é diferente de filosofia. Por quê? Porque eu não sei se o Bill Churran está certo necessariamente nesse ponto. Porque a gente pode ver, por exemplo, a gente vê claramente em alguns casos, em alguns lugares do mundo, e em alguns contextos até nosso, que o estranho está aí de fato, né? O estranho está gritando em alguns pontos. Então, assim, não acho que seja necessariamente como o Bill Churran está colocando, mas tem alguma verdade em alguns determinados contextos. Quer mais pessoas? Bom, então é isto. Deixa eu voltar aqui que eu vejo todo mundo para a gente finalizar. Ah, na verdade, olha só, eu sempre esqueço do jabá. O jabá é convidar vocês para estudar com a gente lá na plataforma. Eu sempre esqueço. A galera que tá aqui, ó. Aqui tem uma galera aqui que eu tô vendo que já estuda lá. Fafá, Hilda, Pedro. Eu sei que tem mais gente aí no meio. A Ana também. Deixa eu compartilhar com vocês que eu deixei aberto. Deixa eu só abrir lá. Lá na plataforma é um local que a gente estuda de maneira sistemática a filosofia em diversos contextos diferentes. Vou abrir para vocês. Está aparecendo? Acho que está, né? Aqui eu estou mostrando para vocês a plataforma. A plataforma é um local de produção constante de conteúdo em filosofia e afins, porque tem coisas além da filosofia, né? E basicamente funciona de dois modos. Uma aula ao vivo por semana e uma aula gravada por semana de temas que, democraticamente, os membros que estão no momento ativos escolhem. Então, por exemplo, neste exato momento, os encontros ao vivo geralmente são clube do livro. Geralmente são clube do livro. Mas entre leituras, a gente geralmente faz análise de filmes e séries. Neste exato momento, nós estamos entre leituras. Terminamos recentemente o Mito de Sísifo, do Camus. Inclusive, fica gravado, tá? Tá aqui, ó. Todo o clube do livro do Mito de Sísifo, onde que está esse querido? Tá aqui, ó. Não, tá mais para cima. A leitura, tá aqui, ó. Gente, eu me perdi. Tá aqui. 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 Todas as aulas do Mito de Sísifo. Acho que foram 30 e alguma coisas. 32, talvez. E a nossa próxima leitura já está aqui. Será Mal-Estar na Civilização. Tá? A gente vai começar a semana que vem.
E aí, entre as leituras, a gente faz análise de filmes e séries. E neste exato momento, nesta quarta, que é o dia do encontro ao vivo, vai acontecer a segunda aula de análise do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Está aqui embaixo, a primeira aula já rolou, está aqui a primeira aula, vai ter a segunda aula, mas nós já analisamos A Árvore da Vida, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Quando Nietzsche Chorou. Para quem conhece a série animada Midnight Gospel, também fizemos, O Poço, enfim. Tem vários filmes aqui. Para além disso, né, então, para além dos encontros ao vivo, a gente faz esses movimentos de clube do livro ou de análise de filme, tem os cursos e as aulas temáticas. Então, aqui tem um curso de mulheres na filosofia, tem Bell Hooks, Hannah Arendt. Não, mentira, tem Hannah Arendt não. Tem Bell Hooks, Simone, Judith Butler e Rosa Luxemburgo, aqui. Então, o suicídio no Durkheim, tem o Deus estoico, Spinoza, e os cursos fechados. Toda sexta tem uma aula nova dos cursos fechados. Então, já fizemos política, metafísica, filosofia da psicanálise, filosofia da mente, tem de filósofos, aqui tem Sócrates, tem Descartes, tem Spinoza. Os cursos atuais são Filosofia Oriental, que está aqui no cantinho. Então, já tem um curso de hinduísmo, e nós estamos indo para a quarta aula de budismo. E Jean-Paul Sartre, né? Nós estamos na quarta ou quinta aula do Sartre, vendo Sartre e o existencialismo, tá? Essa é a plataforma, é onde a gente consegue ver com mais cuidado tudo isso que a gente fala aqui, né? Aqui em 1 hora, lá fica mais fácil, porque é semanal, 2 conteúdos por semana, acho que somando deve dar umas 2, 3 horas por semana de conteúdo. E aí funciona por assinatura, tá? Por mensalidade. A mensalidade é R$ 49,90 por mês. Entretanto, eu sei que tem gente que não consegue pagar. Quem não consegue pagar, pode me chamar que a gente dá um jeito, ninguém fica sem estudar, não. Tem bolsas de 50% e de 100% e a gente conversa e todo mundo estuda filosofia. Show de bola? Dito isso, fechamos por aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. A gente vai continuar de onde nós paramos aqui, pelo menos para mim, página 15. E, na verdade, são só 3 páginas, tá? A gente fecha rapidinho este capítulo 1 para entrar no próximo capítulo. Lembrando, a gente volta daqui a 2 semanas. Esses nossos encontros serão quinzenais. Aí eu vejo vocês daqui a 2 semanas, tá bom? Abraço para vocês. Boa noite, bom descanso, bons estudos. Beijo.